Olá, Robertinhos, estamos bem? Vamos fazer aqui, pessoal, então a nossa 13ª questão da apostila PA-PG. Determine o 15º termo da PG e aí deu pra gente a sequência. Olha só, Robertinho, para a gente resolver essa questão, a gente vai usar a mesma lógica que a gente já conhece, né? Que a gente já fez lá para PA. Se não, vejamos. Se a gente for ali voltar para uma questão de PA, por exemplo, aqui a 14ª questão, você vai ver que o step by step, o passo a passo, vai ser usando o mesmo raciocínio. Então a gente começou aqui resolvendo, retirando os dados da questão. Então a gente vai fazer essa mesma dinâmica na questão número 13, tá? A gente vai retirar o A1, a gente vai retirar a razão, o N e colocar aquele elemento que a gente quer encontrar na questão. Bora ver lá? Então, voltando para cá, vamos começar retirando os dados com aqueles 4 elementos que a gente quer colocar, que a gente vai usar na fórmula, né? Bora começar colocando aqui para a gente o A1, né? O 256 é o nosso A1. O próximo elemento que a gente tem que colocar aqui é a razão. Lá na PA a razão a gente colocar como R, aqui na PG a razão a gente vai colocar como Q, né? Então aqui a nossa razão a gente vai usar a nomenclatura Q. Perceba que a nossa razão, a nossa progressão geométrica, ela está diminuindo sempre na razão metade, né? Então ela está diminuindo de metade em metade, né? Começou com 256, metade 128, metade 64 e assim por diante. Fechado? Mas se você tiver ainda alguma insegurança de como enxergar esse que, essa razão, como é que você pode tirar ali a prova dos 9? Então eu posso pegar aqui, por exemplo, o 128 e dividir pelo seu antecessor, que no caso ali é o 256. Então peguei um termo, estou dividindo ele pelo seu antecessor, tá bom? E agora a gente vai simplificar, ou seja, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui no caso, eu posso dividir por 128 em cima e por 128 embaixo. Então eu dividi em cima e embaixo pelo 128. E aí nós temos metade, 1 sobre 2 como resposta. Logo, metade, 1 sobre 2 é o nosso Q, é a nossa razão. Então, vou colocar bem aqui. Então, nossa razão, nosso Q é 1 sobre 2. Fechado? Isso, o nosso N, né? Então, repara que o N é o termo que ele quer. Como ele quer aqui o 15º termo da sequência, logo o nosso N vale 15. E colocar aqui o que ele pede, ele quer o A15, né? Ele quer o 15º termo. Pronto, pessoal. Muito bem, vou colocar aqui embaixo. Então a fórmula é AN é igual a 1 vezes o Q elevado a N menos 1. Elevado a N menos 1. Pronto. Então aqui pra gente, essa aqui é a fórmula do termo geral. Para PA a fórmula é aquela, né, que tem um mais no parênteses, né, tem uma soma ali. E aqui nós temos um produto entre o primeiro termo e ali a razão elevado ali ao expoente n-1. Bem, como você já organizou os teus dados e, claro, tem que saber a fórmula, o próximo passo é você fazer as devidas substituições, cada um no seu lugar que você não erra, tá bom? Bora colocar? Vamos lá. Primeiro, vamos substituir aqui o AN. Ó. O N a gente já sabe quanto que vale, o N vale 15, ok? O A1
também a gente já tem. Vale quanto? O A1 vale 256. O que é a minha razão? Vale metade, vale meio, vale 1 sobre 2. Ok? E lá em cima é só colocar no lugar do N o 15 menos 1. Pronto. Então, viu aí? A gente colocou então a substituição, cada um no seu lugar. Colocando ali em cada um no seu lugar, a gente não erra o cálculo. Fechou? Muito bem, Robertinho. Desse passo que a gente está agora para o próximo passo, é você organizar ali as tuas contas, para você não errar. Tudo bem? Vou repetir aqui o A15, tá? Porque é justamente o que eu quero encontrar. Esse 256 aí, ó, o 256, para ficar melhor ali, já que a gente está trabalhando com expoente, está trabalhando com exponencial, potenciação, então é interessante pegar o 256 e decompor ali em fatores primos, tá bom? Então pega o 256 e vamos aqui do lado, aqui no nosso borrão, vamos decompor aqui o 256, ó, tirar aqui, ó. Então, dividir primeiro por 2, então 256 dividido por 2, que é a metade, né? Então, metade de 256 dá 128. Continua. Metade de 128 dá 64. Metade de 64 dá 32. Metade de 32 dá 16. Metade de 16 dá 8. Metade de 8 dá 4. Metade de 4 dá 2. E metade de 2, por fim, dá 1. E aí a gente termina bem aqui, tá? Bora ver quantos ali, quantos 2 aqui deu, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, o 256 é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Pronto, então aqui no lugar do 256, a gente pode substituir ele por 2 elevado à oitava potência, porque é a mesma coisa, tá bom? Então vai colocar aqui embaixo. Então aqui eu substituo por 2 elevado a 8. Ok? Pronto, então a gente só repetiu ali, o que, a razão que é meio, e no expoente 15 menos 1 deu 14. Fechado? Bora continuar aqui. Vou abaixar o A15. Eu vou repetir aqui o 2 elevado a 8. Ok? Multiplicado. Repare que aqui, como nós temos uma fração, ambos, tanto o numerador quanto o denominador, ambos são elevados a 14. Então fica 1 elevado a 14, que é o próprio 1, não importa o expoente, se a base for 1, a resposta vai ser sempre 1. Então aqui já fica 1. E lá embaixo vai ficar o 2 elevado a 14. Então eu quero saber quem é o A15. Eu vou repetir ali o 2 elevado a 8. E aqui embaixo eu vou colocar o 2 elevado a 14. Repare que nós temos aí uma divisão, nós temos uma fração, ou seja, nós temos uma divisão aonde nós temos a mesma base. Repara que aqui a base é o 2 e aqui embaixo também a base é o 2. Então nós temos uma divisão de mesma base. A gente repete a base, no caso ali o 2, a gente tem que repetir o 2, que é a base. E vamos então agora subtrair os expoentes. Então eu pego o expoente 8 e subtraio do expoente 14. Essa aí é a propriedade, pessoal, tá? Quero encontrar ele, né? E depois vou repetir aqui a base 2 e fazer essa subtração lá em cima, né? Então aqui eu vou pegar o 8
menos o 14. Pessoal, quanto que dá 8 menos 14? Isso, muito bem, Robertinhos. 8 menos 14 dá menos 6. Então, fica 2 elevado a menos 6.